Boa noite, queridos. Boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Eu estou muito feliz de estar esses 2 dias aqui com vocês, né? 2 dias de escola de ministros. E até hoje pela manhã eu tive a oportunidade de conhecer a escola. E hoje Deus está me dando o privilégio de conhecer a igreja Verbo da Vida em Campo Grande. E eu queria dizer que a imagem daqui de cima é muito bonita. Amém? Vocês são uma igreja abençoada. Amém? E eu me sinto honrada em poder usar esse púlpito e poder ser um instrumento de Deus para o coração de vocês nesta noite. Esse é o desejo do meu coração, ser um instrumento de Deus para a vida de vocês. Eu estava falando na escola de ministros que nós servimos a um Deus que vai com a gente para casa. Às vezes nós chegamos na igreja sorrindo, falando com as pessoas, brincando com um, brincando com o outro, mas na realidade só Deus sabe como as coisas estão no nosso coração. Amém? E tem uma palavra que Ele colocou no meu coração e que eu quero compartilhar com você nesta noite. Amém? Então, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Eu creio que hoje é uma noite de cura. É uma noite de libertação. Amém? Aleluia. Mateus capítulo 18. E antes de lermos, eu queria que você baixasse a sua cabeça, só um pouquinho, fechasse os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, queremos engrandecer o teu nome. Não há outro digno do nosso amor, não há outro digno da nossa adoração, não há outro digno do nosso culto. Só o Senhor é Deus, o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, digno de honra, digno de glória. Como é bom, Senhor, ter uma vida na Tua presença, como é bom ser amado e cuidado por Ti. Pai, obrigada, porque a Tua palavra, ela é carregada de poder, ela é comida, ela é alimento, ela nos fortalece. A Tua palavra tem poder para destruir sofismas, para destruir estruturas erradas, mas ela também tem poder para construir, para edificar, para restaurar. E por isso, Pai, nesta noite, nós exaltamos a Tua palavra e falamos para Ti, Espírito Santo de Deus, tudo o que queremos é ser um instrumento Teu. Pai, o Senhor conhece o coração de cada filho seu que está sentado em uma dessas cadeiras. E o Senhor é Deus para alcançar cada um deles. Nós declaramos em nome de Jesus que hoje é uma noite de novidade de vida. Hoje é uma noite em que a página vai virar. Em nome de Jesus. Nós devolvemos para Ti, Pai, todo o louvor, toda a glória, porque só o Senhor é digno. Nos submetemos à unção do Teu Espírito, porque é ela que despedaça todo o jugo. E nos submetemos à Sua direção, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Mateus 18, a partir do versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Eu sei que a maioria aqui conhece o quanto Pedro era afoito, né? E é interessante que Pedro, ele está perguntando, e ele mesmo já se adianta para querer colocar uma resposta na boca de Jesus. Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7.
Sabe, queridos, Pedro aqui, ele estava querendo ficar bem na fita com Jesus. Quando ele se adiantou perguntando, até 7 vezes, Jesus? Ele estava achando que ele estava muito bem, que ele era muito espiritual. Sabe por quê? Porque existia um ensinamento na época, por parte dos rabinos, que uma pessoa que lhe ofendesse, deveria ser perdoada até 3 vezes. Esse era o ensinamento comum de muitos rabinos. Alguém pisou no seu calo, 3 vezes é o seu limite. E no que os rabinos se apoiavam para ensinar isso? Era a interpretação deles de algo que estava escrito no livro de Amós. E eu quero ir lá com vocês. Deixa marcadinho aí Mateus 18, mas vamos lá rapidinho em Amós, capítulo 1 e capítulo 2. Dá uma procurada aí na sua Bíblia. De vez em quando Amós vai dar uma volta, né? É um dos profetas menores, o livro é pequenininho, e muita gente tem dificuldade de encontrar Amós, mas ele está aí. Amós, todo mundo já achou? Quem achou diz amém. Quem não achou diz socorro. Socorre aí o irmão do teu lado. Nós vamos ler apenas alguns versículos. Olha só. Amós, capítulo 1, versículo 6, diz assim. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo. Versículo 9. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo. Versículo 11. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo. Assim diz o Senhor, no versículo 13, por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não sustarei o castigo. Capítulo 2, versículo 1, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo. Versículo 4, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo. Versículo 6, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo. Então, queridos, aqui Pedro, ele pensava que ele estava além da medida, que ele estava sendo muito generoso, muito espiritual, e como sempre ele quis ficar bem na fita com Jesus, ele se adianta e pergunta, até 7 vezes? Os rabinos ensinavam que era só até 3, porque eles entendiam, à luz do livro de Amós, que se Deus estabelecia um limite para perdoar uma nação até 3 vezes, quem era o homem para ser mais generoso do que Deus? Essa era a interpretação deles. Então, por isso, eles ensinavam que você deveria perdoar alguém até 3 vezes. E aí vem Pedrão aqui, Senhor, até quantas vezes devemos perdoar alguém? Até 7? E ele achava que Jesus ia dizer, uau, Pedro, você agora arrasou, rapaz. Para a surpresa de Pedro, Jesus dá essa resposta aqui. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E quando Jesus deu essa resposta, ele não estava falando, então é até 490 vezes. Não, queridos, não era para a gente estar fazendo conta.
O que Jesus estava querendo dizer para Pedro era o seguinte: ei Pedro, meu modelo para perdão é sem limite. Amém? E o negócio ficou tão estreito, e Jesus entendia que o negócio pesou para os discípulos, que aí Jesus passou a contar uma parábola, para explicar melhor essa questão do perdão. Amém? E foi isso que Deus colocou no meu coração. Existem algumas pessoas aqui hoje à noite que Deus quer te ensinar algumas coisas sobre perdão. Amém? A partir do versículo 23 de Mateus 18. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei. Diga, um rei. E sabe, queridos, esse rei aqui nesta parábola, ele tipifica Deus, o nosso Pai. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Diga, 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, que tudo eu te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, que eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque você me suplicou. Não devias igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. E assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Queridos, pense numa lição de vida e de vitória. Quem estabelece a sua vida neste princípio aqui, pode ter a certeza da vitória. Amém? Então vamos entender o que Jesus queria dizer para os seus discípulos. Ele disse que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com os seus servos, com servos que tinham dívida com esse rei. E este rei aqui tipifica Deus, o nosso Deus. E ele mandou chamar um servo que tinha uma dívida, queridos. Essa dívida aqui de 10.000 talentos era uma dívida astronômica.
Quando esse servo rogou para este rei, dizendo: tem paciência comigo, porque eu vou pagar tudo que eu estou te devendo, ele está demonstrando ignorância do tamanho da dívida que ele tinha com o rei. Porque, queridos, a dívida que esse homem tinha com o rei era impagável. Os estudiosos dizem que dever 10.000 talentos era uma dívida do tamanho de dívida de nação, dívida de Estado. Eu estava dando uma pesquisada para ver quanto equivalia a 10.000 talentos. 10.000 talentos era considerado uma dívida impagável, do tamanho de uma dívida internacional. O talento era uma medida de peso e também monetária, normalmente expressada em metais preciosos, como ouro ou prata, e que pesava entre 26 e 36 quilos. Se fosse em prata, esta dívida seria de pelo menos 260 mil quilos de prata, valendo hoje quase 500 milhões de dólares. Se ele ganhasse um salário mínimo, seriam necessários mais de 100 mil anos para pagar a dívida. Ou seja, queridos, uma dívida impagável. Mas este rei, amoroso, misericordioso, disse: está certo, eu perdoo a sua dívida. E o despediu livre, sem dívida, zerado. Uau! Aí lá vai aquele homem que foi perdoado de uma dívida tão grande e encontrou alguém que também tinha uma dívida com ele. Só que, queridos, a dívida era de 100 denários. Um denário equivalia à diária de um trabalhador. Então, significava que este homem tinha uma dívida com o outro, que com um pouquinho mais de 3 meses de trabalho, ele pagava a dívida. Imagine, compare uma dívida com a outra. Aí esse que teve uma dívida astronômica perdoada, ao invés de demonstrar a mesma misericórdia, o mesmo amor, a mesma compaixão, não. O que a Bíblia diz que ele fez? Pegou o homem pelo pescoço e disse: você me pague o que você me deve, viu? E aí o rapaz: me perdoe, mas olha, tenha paciência comigo, que eu vou lhe pagar tudo, eu vou lhe pagar tudo. Mas ele não perdoou a dívida e ainda lançou aquele conservo na prisão. Só que a Bíblia diz que pessoas viram o que esse servo malvado fez. E foi correndo contar para o rei. Rei, lembra aquele homem que o Senhor perdoou uma dívida astronômica? Sim, lembro. Pois ele acabou de lançar um na prisão que devia um pouquinho para ele. Ele disse: como é? Chama ele aqui de volta. Aí deu aquela lição de moral nele. Ei, rapaz, eu perdoei você de uma dívida tão grande. Como é que você tem a cara de pau de não conseguir perdoar alguém que te devia tão pouco? E quer saber de uma coisa? Pois quem vai para a prisão agora é você. E você vai ficar lá até que você pague toda a dívida. Agora, queridos, vamos pensar aqui um pouquinho. Este rei, ele tipifica o nosso Deus. E quantos sabem que Deus, ele não retira o perdão que ele nos deu? Se este rei perdoou a dívida daquele servo, esse homem não tinha mais nenhuma dívida. Palavra de rei não volta atrás.
E como é que agora ele está dizendo, você vai ficar preso, você vai ser entregue aos verdugos, até que você pague toda a dívida. Que dívida? Que dívida? Se o rei havia perdoado toda a dívida. Isso faz a gente ficar pensando, né? Queridos, sabe qual é a dívida que um perdoado tem? É perdoar. Esta é a dívida de todo perdoado. É perdoar. Agora, Jesus estava dizendo que este servo malvado, ele foi entregue aos verdugos, até que a dívida fosse paga. E o que eram os verdugos? Verdugos eram carrascos, pessoas que tentavam extrair a verdade pelo uso da tortura. Eram os inquiridores, os torturadores, os carrascos. Queridos, e tudo que Jesus está falando aqui é uma realidade na vida das pessoas que não sabem perdoar. Elas vivem dentro de uma prisão. Não pode se colocar na presença do rei. Está preso agora. E não é que é assim mesmo? Engana-se quem pensa que pode existir um relacionamento com Deus, se o seu relacionamento com um irmão está quebrado. Não existe. Você está se enganando. Conheço assim de pessoas que vivem mudando de igreja, mudando de ministério. Vixe, eu não aguento olhar para a cara daquela irmã, misericórdia, eu vou sair daqui. Bobagem. A irmã que você não aguenta olhar para a cara, vai junto com você. Vai junto com você para casa. Vai junto com você para outra igreja. Porque cada vez que você pensa... Sabe? E Jesus deixou as coisas assim, bem ajustadinhas, bem amarradinhas. Quando os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Ele disse, está certo, vocês vão orar assim. Pai nosso que estás no céu. Sabe que ali ele não estava ensinando a gente a rezar, né? Mas ele estava estabelecendo princípios de oração. E não é interessante? Quem sabe? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E aí vem, eita, perdoa as nossas dívidas, assim como, eita, da mesma maneira, Senhor, como eu perdoo quem me deve, como eu perdoo quem me machuca, como eu perdoo quem me ofende. Então, Senhor, da mesma forma como eu perdoo eles, me perdoa também. Então, queridos, não existe comunhão com Deus se você não consegue ter comunhão com o irmão. Se está quebrado, se está rompido. Isso é tão sério na ótica de Deus, que até para entregar oferta, gente. Jesus disse, ei, se na hora que você vai entregar a oferta, você lembra que alguém tem alguma coisa contra você, filho, sabe o que você deve fazer? Deixa a oferta ali, volta, reconcilia-te com o teu irmão e depois você vem e entrega a sua oferta. Queridos, evangelho é vida, não é religião.
Amém? É vida. É um estilo de vida. E quem não perdoa, a Bíblia diz, Jesus falou que vive numa prisão e que está entregue a torturadores. Que machuca o homem, machuca a mulher, nas 3 áreas da nossa Constituição. Nós sabemos que somos um ser trino, espírito, alma e corpo. E, queridos, falta de perdão afeta a nossa vida por inteiro. Espiritualmente falando, quebra a nossa comunhão com Deus. Como é que Deus vai ouvir suas orações? Como é que Deus vai lhe responder? Ele está impedido. Afeta as nossas emoções, a nossa alma. Porque toda hora você está lembrando, ou quando você lembra do que aconteceu, você ainda chora, ainda dói, ainda tem dor, ainda tem raiva, ainda tem tristeza. É uma tortura. E no corpo? Quantas pessoas enfermas, sem um diagnóstico médico, faz exame, faz daquilo, faz isso, faz aquilo, faz exame disso, faz exame daquilo, tira sangue, faz isso, faz aquilo, e ninguém sabe o que tem. Eu estava lendo um testemunho de um pastor, que ele foi filho de pais missionários. E quando ele era criança, os pais eram missionários na China. E quando ele ficou assim, quando ele entrou na adolescência, os pais, querendo o melhor para ele, o mandaram de volta para os Estados Unidos, para que ele pudesse ter uma educação melhor. Para os pais, aquela separação foi um ato de amor. Porque os pais continuaram na China, no campo missionário, mas eles enviaram o filho de volta para a América. Para os pais, foi um ato de amor. Mas ele, como criança, entrando na adolescência, não foi essa a leitura que ele fez. Ele não se sentiu amado pelos pais, ele se sentiu preterido. Ele se sentiu abandonado. E havia uma tristeza dentro do coração dele, todas as vezes que ele pensava no que os pais fizeram com ele. Só que o tempo passa, queridos, e a gente acha erroneamente que simplesmente o tempo cura tudo. Não. O tempo muitas vezes só coloca para debaixo do tapete. Mas existem coisas que o tempo não cura. Ele cresceu, firme no Senhor, fez seminário, tinha um chamado, foi ordenado ao pastorado, uma bênção. Mas ele tinha uma enfermidade. Ele tinha uma doença crônica respiratória. Eu não lembro agora se era bronquite, se era asma. Mas de tempos em tempos ele entrava em crise. E ele diz que o estranho é que vários homens e mulheres de Deus, que tinham unção para cura, já tinham imposto as mãos sobre ele. E ele acreditava na cura, mas a cura dele não brotava. Já adulto, ele estava um dia num seminário, quando alguém começou a ministrar sobre o poder do perdão. Sabe, queridos, nós achamos que quando nós perdoamos alguém, nós estamos fazendo um favor para outra pessoa. Não, a primeira pessoa a ser abençoada somos nós mesmos. A gente não está fazendo um favor para o outro, a gente está fazendo um favor para a gente mesmo. E aí a pessoa que estava ministrando foi sabiamente usada pelo Espírito Santo e foi conduzindo as coisas.
e disse: olha, se você ainda lembra de alguma situação na sua vida, isso ainda lhe machuca, isso ainda dói, é porque você ainda precisa perdoar. E aí levou aquele auditório a fazer uma confissão de perdão. E na hora ele lembrou dos pais. E quando ele abriu a boca e disse: eu perdoo os meus pais. Na hora, ele diz que ele sentiu os pulmões dele se abrirem. Não precisou ninguém mais impor as mãos sobre a cabeça dele. Mas ele foi curado instantaneamente. Deus não quer a gente numa prisão. Amém. Houve um tempo, queridos, lá em Aracaju, que o meu marido e eu, nós liderávamos uma equipe que era responsável pela organização de uma conferência chamada Conferência do Espírito Santo. E essa conferência, ela era presidida pelo pastor Brett Fluke, um pastor americano, um homem cheio do poder de Deus. E era realmente uma conferência do Espírito Santo. Mas esta conferência, ela saiu de Aracaju. Ela foi a algumas cidades, porque muitos líderes que chegavam em Aracaju e participavam daquela conferência, diziam: isso precisa ir para a minha cidade também, isso precisa ir para a minha cidade também. E eu me lembro que nós fomos para uma cidade de São Paulo, fomos para uma cidade da Bahia, mas houve algo que marcou a nossa vida nessa conferência em uma cidade da Bahia. Antes de irmos com a conferência, nós fomos e fizemos várias reuniões com os líderes daquela cidade. E naquela época, queridos, nós éramos meninos. Nós éramos muito inocentes. Nós achávamos que todo líder era homem de Deus. A gente não sabia que existiam homens de Deus me livre. A gente acreditava cegamente na palavra das pessoas. E nós fomos algumas vezes, fizemos treinamento, explicamos como as coisas funcionavam. Eles meio assim de pé atrás, né? Porque conferência é uma coisa muito cara, tem muito gasto. Não era numa igreja, era num ginásio de esportes. E a gente dizia: olha, fiquem tranquilos, porque a própria conferência se paga. E se não pagar, o nosso líder paga. Então fiquem tranquilos, vocês não vão precisar pagar nada. E quando nós chegarmos, pode deixar que a gente assume a liderança. Vocês só vão sentar para receber. Tá certo? Tá certo. Gente, tudo explicadinho, tudo direitinho, tudo no lugar. Eu acho que eles não botavam muita fé, não. Mas aí, para surpresa deles, como era uma conferência do Espírito Santo, era o Espírito Santo mesmo atraindo as pessoas para vir ouvir um homem desconhecido. Gente, o ginásio dava medo só de olhar. Tinha gente saindo pelos buraquinhos. Era difícil, a gente entrava no ginásio assim, ó. Quando eles viram aquele ginásio superlotado, e detalhe, a conferência acontecia de terça a sábado, praticamente uma semana inteira. Mas, queridos, quando eles viram aquela multidão, quando eles começaram a ver a quantidade de dinheiro que entrava, eles nos escantearam. E eu era responsável pelas finanças da conferência. E eu fui algumas vezes abordar um deles para tentar saber
quanto estava entrando, porque nós tínhamos responsabilidades. Tínhamos que pagar propaganda na televisão, passagem, hotel, aluguel de um monte de coisa, som. Então, nós precisávamos saber como as coisas estavam se conduzindo. Mas eles não deixavam a gente, saber de nada. E eu me lembro que teve um que colocou o dedo assim no meu nariz e disse: nós não reconhecemos a autoridade de vocês aqui. E eu disse: eita, o negócio aqui está ficando difícil, está fugindo do controle. E aí nós pedimos uma reunião, porque estava fora do nosso controle. E era um peso que a gente não queria trazer para o nosso líder, porque a gente queria que ele ficasse sem nenhuma preocupação, para poder ficar livre só para pregar e fluir com o Espírito Santo. Os problemas a gente resolvia, mas era algo que estava fugindo do nosso controle. Aí tá certo, pedimos uma reunião, aí lá vamos nós, com a nossa equipe, com o nosso líder e com essa equipe de líderes daquela cidade. Nós achávamos, queridos, que não é só um mal entendido, tudo vai ficar bem, né? A gente está indo, todo mundo é homem de Deus, vai ficar tudo bem. Aí fomos para um restaurante, depois de um culto no ginásio à noite. E aí um deles se levantou e começou a falar. E eu fui arregalando o olho. E eu fui pensando, eu não acredito no que eu estou ouvindo. Eu disse, meu Deus, esse homem está mentindo. Que cara de pau. E cada coisa que ele falava era tudo mentira. Eu disse, Senhor, ele está infamando a gente. Está nos difamando. E eu fui ficando escandalizada com aquilo. E eu lembro que um pastor, amigo nosso, que fazia parte da nossa equipe, quis interromper. Mas aí o meu marido, o pastor Eli, botou a mão na perna dele e disse, fique quieto. Deixa ele falar tudo. Gente, ele descascou a nossa equipe. Inventou tanta coisa. Disse tanta coisa que a gente não fez, que a gente não falou. E eu fui ficando apavorada com aquela situação. Eu disse, é mentira. Quando ele terminou de falar todas aquelas coisas horrorosas sobre nós, aí um da equipe deles, que era mais neutro na situação, ele pediu a palavra e disse, bom, queridos, toda história tem dois lados. E nós precisamos ouvir o pastor Eli também. E aí, gente, euzinha, eu que estou aqui na frente de vocês, com 1,5 metro de salto e tudo. Dentro de mim, eu pensei, é agora. É agora que o meu marido vai desmascarar essa cambada. Porque eu já estava assim. É agora que a gente vira a mesa. Hipócrita, mentiroso, sem vergonha. E isso era o que vocês podem ouvir. Eu estava com raiva, gente. Alguém aqui já passou pela dor de ser acusado de algo que não fez? É terrível. Mas aí eu pensei, é agora que a gente vira o jogo. Yes! Aí, meu marido, quando pega a palavra, eu fiquei sem acreditar no que ele fez. E ele só disse isso, gente. Queridos, essa conferência é uma conferência do Espírito Santo. A tônica dela é a unidade do corpo de Cristo. E tudo que o diabo quer é nos separar, é nos dividir. Se vocês entendem que eu e minha equipe fizemos tudo errado, e eu fui arregalando o olho para ele também. Se vocês entendem que nós fizemos tudo errado,
Eu não tenho outra coisa a fazer a não ser pedir perdão para vocês. Eu disse, eu não acredito, ele está assumindo o dano. A gente não fez. Eu disse, meu Deus, o que o pastor vai estar pensando da gente? Eli, por que tudo isso eu pensando. Por que você está fazendo um negócio desse? Sabe? E, queridos, acabou a reunião. Porque eles estavam cheios de razão, estavam nos condenando. Meu marido, ao invés de se defender, ele assumiu o dano e disse, eu quero pedir perdão para vocês. Foi como jogar água fria numa chapa quente. E aí, né, eles muito bondosos e espirituais, não, pastor Eli, nós perdoamos. Tá tudo bem, pastor. A gente perdoa, sim. Acabou a reunião, aí minha vontade era de sair correndo, né? Aí alguém se levanta e diz, vamos orar. E eu pensei, eu não acredito que a gente ainda vai orar. Vamos dar as mãos. E aí, alguém orou lá, quando disse amém, eu saí correndo desesperada com uma irmã que fazia parte da nossa equipe e entramos na van. Gente, eu chorava feito uma bezerra desmamada. Eu tive uma crise de choro. Eu queria parar e eu não conseguia. Era um choro que vinha das entranhas. Era... Calma, Zuleika, calma. Eu queria parar e não conseguia, porque eu nunca tinha experimentado aquela dor, a dor da injustiça. A dor de ser condenado, a dor de ser acusado de uma coisa que a gente não fez. Estava doendo demais. E aí o Eli, quando entrou na van, a minha vontade era... E naquele dia eu descobri que eu estava muito viva e que casei com um homem morto. Sabe aquela história que Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Então, eu descobri que o Eli já estava lá, eu não. Eu estava bem viva ainda. E aí, quando nós chegamos na casa onde nós estávamos hospedados, aí o Eli não deixou ninguém ir para o quarto. Ele disse, eu quero uma reunião com a equipe aqui, todo mundo aqui na sala. Gente, isso era já na metade da madrugada. De manhã, nós tínhamos que estar no ginásio de novo, porque a conferência acontecia manhã e noite. E aí ele disse, eu sei que nenhum de vocês entendeu o que eu fiz nessa reunião. Mas eu sabia que eles iam me dar a oportunidade para falar também. Quando eu ouvi eles proferindo todas aquelas mentiras contra nós, eu comecei a orar. E eu sabia dentro de mim que em algum momento eu ia falar. E eu comecei a clamar, Senhor, o que eu falo? Senhor, o que eu faço? O que eu falo, o que eu faço? E ele disse que nesta hora, ele teve uma visão. Ele viu Jesus pendurado na cruz, dizendo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E sabe, queridos, Jesus não fez absolutamente nada para ir para aquela cruz. Ele foi no nosso lugar. Ele assumiu o dano do nosso pecado. E eu entendi. Entender é uma coisa, mas quem disse que o negócio passava aqui dentro? Eu até entendi. Tá certo, você está certo. Mas a dor estava aqui dentro. Não podia voltar para Aracaju, tinha que permanecer lá. O dia amanheceu, lá vamos nós para o ginásio. E quando eu botei o olho naquele amadinho de Jesus, gente, seu hipócrita,
seu lobo, ladrão. Tudo que vocês imaginaram, eu pensava sobre aquele homem. E aí vem Genilson no teclado, o ministro de louvor. Somos corpo. Assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Gente, quem disse que eu conseguia cantar? Eu olhava para aquele homem e eu chorava. Eu chorava, mas era de raiva. Eu estava ofendida, eu estava escandalizada, eu estava machucada, eu estava magoada. Terminou, vamos para casa de novo. Aí de tarde, eu estava no quarto. E às vezes nós achamos que nós temos toda a razão para estarmos ofendidos, né? E que Deus nos entende. E achamos que Deus vai fazer um carinho em nós. Não fique assim, minha filha, eu entendo você. De repente, o Espírito Santo perguntou para mim: ei, vai ficar assim até quando? Vai ficar assim até quando? E eu conhecia os princípios da palavra. E eu sabia que eu não podia ficar com isso no meu coração. É lixo, gente. É lixo. E aí, eu disse para o Senhor, eu disse: Pai, eu sei que eu preciso perdoar esse homem, mas está doendo demais. Me ajude, porque sozinho eu não consigo. Gente, é tão bom quando a gente é sincero com Deus. Você não precisa ir para Deus embaçando, não, sabe? Não. Eu preciso da sua ajuda. Me ajuda. Mas foi tão sincero o meu pedido de ajuda, que eu me peguei fazendo uma oração. E eu sei porque sei que essa oração não saiu da minha cabeça. De repente eu estava pedindo: Senhor, me ajude a olhar para este homem com os teus olhos. Tá certo. E aí chegou a noite. Vamos nós para o ginásio outra vez. Às vezes nós não conseguimos imaginar o quanto Deus pode ser rápido para nos libertar. E, gente, quando eu entrei no ginásio, que eu bati o olho naquele homem, eu não sei onde foi parar toda a raiva que eu sentia por ele. Eu não pedi ajuda dele. Eu não disse que queria olhar com os olhos dele. Quando eu bati o olho nele, ao invés de ter raiva, eu tive compaixão. Eu olhei para ele e eu tive pena dele. É como se ele estivesse desprotegido, desamparado. E naquela hora eu soube que ele estava num terreno muito perigoso. E o perdão brotou. A primeira pessoa que ficou livre fui eu mesma. E aí, na hora do louvor de comunhão, eu fui lá e dei um abraço nele. Um abraço sincero. Não tinha mágoa, não tinha raiva, não tinha ressentimento. É como se absolutamente nada tivesse acontecido. Gente, eita coisa boa.
Sabe, alguém já disse que guardar mágoa, guardar ressentimento, é como você tomar um copo de veneno todos os dias e esperar que a pessoa que lhe ofendeu morra. Quem vai morrer é você. Quem está se envenenando todos os dias é você. Então, perdão, querido, não é favor para o outro, não. É favor para você mesmo. Estava livre. Eita, coisa boa. E sabe, aquele homem não emendou seus caminhos. E 2 anos depois ele faleceu. Morreu jovem, morreu prematuramente, perdeu tudo que Deus tinha para fazer através dele aqui na terra. Por quê? Porque estava vivendo uma vida fora dos princípios da palavra. Mas a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si a Deus. Eu estava livre. Amém? Eu queria chamar o louvor aqui.